Pronto, beleza então. Então, olha só, na última aula a gente falou aí sobre permutações, né? A gente resolveu algumas questões, resolvemos exercícios do livro, né, sobre permutações. E na aula de hoje a gente vai dar sequência, né, falando sobre arranjos e combinações. Melhor, sobre arranjos, né, porque combinação só vai vir no livro 3, atividade. Apesar de que a gente já falou, né, de forma, como é que eu posso dizer, a fundamentação teórica de todos esses conteúdos de análise combinatória a gente já fez, tá? Então agora a gente já está apenas resolvendo questões, apenas fazendo exercícios. Como eu havia recomendado para vocês, espero que todos aí estejam com o livro na mão, né? Livro 2, Matemática A, né? Frente A, página 237, e vamos então direto ao serviço, vamos logo começar a trabalhar aí, né? Bora lá então, deixa eu só mudar aqui o posicionamento da câmera. Bora lá. Pegando então aí, obviamente, a primeira questão, começando do começo, né? Só ajustar só mais um pouquinho aqui. Agora está melhor. Olha só. Primeira questão, tá? Nós temos então aí o seguinte. Acompanha comigo aí o enunciado, tá? Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser obtidos utilizando 2, 4, 5, 6, 7 e 9, tá? Então, olha só. Nesse caso aí, você tem que lembrar que essa primeira questão aí é semelhante a o que eu havia comentado com vocês, que era a base do exemplo de arranjo, que é justamente o quê? Escolher em um grupo maior uma quantidade de números, obviamente, menor ou igual, tá? Distintos e que, obviamente, a ordem interfere, tá? Porque nesse caso, quando ele diz número de 5 algarismos, tá? Vamos pegar um mais simples. Vamos pegar um número de 2 algarismos, tá? Se eu escolho, então, os algarismos 2 e 3, eu posso formar o número 23 ou o número 32. 23 e 32 são dois números diferentes. Quer dizer o quê? Que se a gente altera a ordem, a gente cria um novo resultado, tá? Se a gente altera a ordem, cria um novo resultado, já que nós estamos falando a respeito de números, mesmo que escolha os mesmos números, tá? Os mesmos algarismos, perdão, 2 e 3, a gente pode formar vários números. Nesse caso aqui, tá? Ele quer que a gente forme números de 5 algarismos, tá? Distintos, ou seja, não pode repetir, certo? Que podem ser obtidos utilizando aí 2, 4, 5, 6, 7 e 9. Beleza, então. No total, nós temos, então, quantos elementos? Quantos algarismos nós temos aí ao todo para utilizar? Nós temos o 2, nós temos o 3, perdão, nós temos o 4, o 2, o 4, o 5, nós temos o 6, nós temos o 7 e nós temos o 9. Então, são 6 algarismos, tá? Então, nós temos no total 6 algarismos, mas nós vamos utilizar apenas quantos? 5. Então, do todo, a gente vai utilizar apenas uma parte. E se, obviamente, ao alterar a ordem desses elementos, eu crio um novo resultado, tá? Então, quer dizer que isso é um arranjo, tá? Então, nós temos aí um arranjo de 6 elementos tomados 5 a 5. Beleza? Arranjo de 6 elementos tomados 5 a 5. Ok, então. Pela fórmula, então, do arranjo, tá? Vamos relembrar. Arranjo de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Beleza? Aplicando, então, isso aqui na fórmula, teremos 6 fatorial sobre 6 menos 5 fatorial. Beleza? Isso aqui, então, vai ficar igual a 6 fatorial sobre 6 menos 5 vai dar 1 fatorial. E 1 fatorial é 1. Portanto, isso aqui vai ser igual
a 6 fatorial. E 6 fatorial nada mais é do que 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não é isso? Deixa eu só... Vezes 2 vezes 1. Né? Beleza. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então, nós podemos formar aí, tá? 720 números com 5 algarismos distintos. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Posso ir adiante? Bora lá, então, tá? Indo adiante, deixa eu subir aqui só mais um pouquinho. Ó, para que nós possamos ir para a segunda questão, tá? Na segunda questão, acompanha comigo aí, certo? Nós temos o seguinte. Na sala de espera de um órgão público, há 5 lugares. Nenhum lugar está ocupado. E, de repente, entram 7 pessoas. De quantos modos diferentes essas pessoas podem ser acondicionadas, sendo que 2 delas sempre ficarão em pé, tá? Então, nesse caso, até mesmo a forma como essas pessoas vão sentar e vão se organizar naqueles lugares, tá? Provoca, obviamente, uma diferente forma de elas se sentarem, tá? De se acomodarem, digamos assim. Então, nesse caso, alterar as posições altera o resultado. Logo, é um problema de arranjo, já que ele quer saber de quantas maneiras, né, elas podem se reorganizar para sentar. Então, beleza, então. Aí vai ser um arranjo onde o total de elementos, o total de pessoas é 7. Só que quantas vão sentar? 5. Então, é um arranjo de 7 elementos tomados 5 a 5. Tem até um comentário que eu vou fazer no final dessa questão, tá, gente? Se eu esquecer, me lembrem de comentar aí sobre isso, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, então, vamos lá. Temos o seguinte, pela forma do arranjo, isso aqui vai ser igual a 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial. Beleza? Isso aqui, então, vai ficar igual a 7 fatorial sobre 7 menos 5, 2 fatorial. Vou fazer a decomposição do 7 até o 2 fatorial para que eu possa cancelar. Vai ficar, então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial. Tá? 2 fatorial com 2 fatorial aqui, ó, cancela. Tá? Ficamos, então, com 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos obter como resultado 2.520. Beleza? Dúvidas até aí, jovens? Ok, então, vamos lá. No caso do arranjo, não, tá? Mas no caso de uma combinação, que era o paralelo que eu ia fazer, o comentário que eu ia fazer aqui, por quê? Porque ele quer saber de quantos modos diferentes essas pessoas podem ser acondicionadas, tá? Existe uma diferença entre perguntar de quantos modos diferentes elas podem ser acondicionadas, porque nesse caso, a troca de posicionamento faz com que seja criada uma nova possibilidade, né? Agora, se ele pergunta de quantas maneiras, né, eles podem se organizar quem está sentado e quem está em pé. Então, nesse caso, entre se organizar quem está sentado e quem está em pé, sem levar em consideração o posicionamento de quem está sentado, aí esse problema se transforma em uma combinação, tá? E aí, quando ele se transforma em uma combinação, a gente vai ver mais lá na frente, tá? Quando a gente estiver resolvendo questões de combinação, que tanto faz eu calcular as pessoas que estão sentadas como as pessoas que estão em pé, tá? Dá na mesma. Eu vou trazer um exemplo para vocês, quando a gente estiver falando sobre combinação, tá? Eu vou trazer um exemplo de um exemplo que é uma questão de vestibular, inclusive,
que fala sobre uma galera que vai subir no elevador. Entendeu? Tem uma questão lá que fala sobre um pessoal que vai subir no elevador, e aí, de quantas maneiras essas pessoas podem, né, subir até a cobertura do prédio. Entendeu? Então tem uma distribuição aí, certo? Tem uma distribuição, e aí a gente vai verificar, mas deixa para quando chegar lá na frente. Vocês vão perceber algumas nuances, algumas diferenças com relação também a outros arranjos. Beleza? Vamos adiante, então. Passando, então, agora para a terceira questão. Terceira questão, tá? Na terceira questão, nós temos o seguinte, olha isso. Determine quantos números ímpares, tá? Ímpares, de 4 algarismos distintos podem ser formados utilizando os algarismos 1, 4, 6, 7, 8 e 9. Presta atenção. Números, né? Quantos números ímpares de 4 algarismos? Então, olha só. O número de 4 algarismos vai ter mais ou menos essa estrutura aqui, certo? Ele vai ter mais ou menos essa estrutura. Me diz uma coisa. O que é que determina que um número seja par ou ímpar? Alguém poderia me dizer? Onde é que a gente observa se um número assim, tipo um número com não sei quantos algarismos, um número grande, como é que eu consigo observar se ele é par ou se ele é ímpar? Para onde eu olho? E aí, jovenzinhos, Patrick, alguém aí quer dar uma... Lívia Maria, querem me dar uma ajuda aí? Pode ser pelo chat também, tá? Se tiver com vergonha de falar, no chat também tá valendo. Então, quando eu quero saber se um número é ímpar, tá? Um número ímpar, eu olho para onde? Estão pensando ainda, né? Para o último número. Beleza, Lívia Maria, você é 10 demais. Exatamente. A gente olha para cá, ó, para o último número. Ele é quem vai determinar se é par ou se é ímpar, tá? Se se esse número acaba em um algarismo par, o número é par. Se ele acaba em um algarismo ímpar, ele é ímpar, tá? Então, nesse caso aí, certo? Nesse caso aí, a gente olha para cá, para o último. Então, existe uma restrição. E as restrições, elas não são válidas apenas nas permutações. Elas são válidas também nos arranjos e nas combinações. Então, a ordem na resolução de uma questão que tem restrição comece pela restrição. Onde é que tem a restrição? Eu começo resolvendo lá. Depois eu vejo o que sobra e resolvo. Então, primeiro, eu tenho que atender a essa condição do número que vai acontecer aqui, tá? Do algarismo. Nesse caso, com os algarismos que nós temos disponíveis, que são 1, 4, 6, 7, 8 e 9, tá? Nessa posição aqui, quantas opções nós temos? Quantas são as possibilidades? Alguém poderia me dizer quantas são as possibilidades? O que é que pode acontecer aqui no final? Aproveita, Lívia, que já está no embalo aí. Para me ajudar. Repete a pergunta. Bora lá. Aqui no final, quais são as possibilidades, tá? De acordo com a questão, com o enunciado, né? Quais são as possibilidades de algarismos que eu tenho para ocupar esse espaço aqui? Quantas são as possibilidades? Quem pode ocupar esse espaço? 3, 1. Acho que 3 não. Nós temos 3 aí na questão entre os algarismos. Dá uma olhadinha. Me ajuda aí, Lívia. 3 não, mas você acertou outra aí. 6. Não, 6. 6 é par, né? Eu quero ímpar. Não, Ai, professor, você tá me deixando nervosa. Vai, Não, gente. se acalme. Se acalme, Lívia. Bora lá, então. Ímpar, tá? Entre as questões que nós temos anunciado. Podemos colocar aqui o número 1, o algarismo 1. Podemos colocar aqui o algarismo 7. E podemos colocar o algarismo 9. Lembra, no enunciado aí ele está dizendo que os algarismos que você tem disponíveis são 1, 4, 6, 7, 8 e 9.
Aqui no final eu posso usar quem? Eu posso usar 1, eu posso usar 7 e posso usar 9. E aí sim eu tenho um número ímpar. Então aqui no final eu tenho 3 possibilidades. Que vai ser multiplicado, obviamente, por cada uma das possibilidades que eu tenho nas outras casas restantes. Ora, aqui são 3 possibilidades, mas em cada vez eu vou utilizar apenas um algarismo. Se eu vou utilizar um algarismo aqui, com relação ao todo, se no total são 6, quando eu uso um algarismo aqui, sobram quantos? Sobram 6. Perdão, sobram 5, né? Sobram 5. Para ocupar quantos espaços? 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Beleza? Então, eu tenho um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Ele vai me fornecer o número de possibilidades. O que é que eu faço, então? Vai ser 3 vezes isso aqui. Então, deixa eu calcular isso aqui. Olha só. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Isso aí, então, vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu vou parar aqui. Ué, professor, por que você vai parar aí no 2 fatorial? Por conta disso aqui, ó. 5 menos 3, 2 fatorial. Para que eu possa agora estar fazendo o cancelamento, ó. 2 fatorial com 2 fatorial, cancela. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Só que 60 é o número de possibilidades do que eu posso ter aqui. Esse resultado de 60 eu devo multiplicar por 3. Portanto, teremos 60 vezes 3, que vai ser igual a 180. Então, são 180 números ímpares de 4 algarismos distintos que eu posso formar nessas condições aí. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? O senhor tira foto, né? Depois e manda no grupo? Com certeza, sem sombra de dúvida. Obrigada. Por nada, senhorita. Vamos adiante, então, tá? Indo adiante, nós temos aí um texto que vai introduzir, tá, para a quarta questão. Então, nesse caso aí, ó, introdução aí, um texto para a quarta questão, tá? Subir aqui, mais um pouquinho, beleza. Então, olha só, quarta questão, tá o texto aí, vamos lá. Veja a nova placa unificada do Mercosul. Aí você está vendo aí a placa, tá? Licença começa a valer em 2016. Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela adotarão nova identificação. Está aí a placa que, inclusive, a gente já vê hoje em dia, né, circulando em alguns carros. Bora lá, então. Com base nas informações fornecidas, tá, pode-se afirmar que o total de placas, cujas 3 primeiras letras são todas distintas, equivale a, seguem as alternativas. Beleza? Então, olha só, ele não quer saber sobre a placa toda, ele quer saber sobre as 3 primeiras letras. Como é que é o padrão dessa placa nova? O padrão dessa placa nova o padrão da placa anterior eram 3 letras e depois 4 números, né? O dessa placa nova são 3 letras, um número, uma letra e 2 números no final, tá? Obviamente, você aumenta o universo aí na quantidade de placas imensamente. Beleza? Bora lá, então. Presta bastante atenção. Ele quer saber apenas com relação às 3 primeiras letras. Óbvio, tá? Óbvio. As 3 primeiras letras, ele afirma aí no enunciado que são todas distintas. Então, se são todas distintas, por mais que eu use uma parte dessas letras, se eu trocar o posicionamento, eu tenho uma nova possibilidade, tá? Então, nesse caso, trata-se, mais uma vez, de um problema de arranjo. Então, nós temos aí um arranjo, olha só, de quantas letras nós temos no alfabeto? 26, não é isso? Então, vai ser um arranjo de
26 elementos. Só que nós temos que utilizar quantas letras na primeira parte? 3. Então, é um arranjo de 26 elementos somados 3 a 3. Beleza? Bora lá, então. Isso aí, então, vai ser igual a arranjo de 26 elementos somados 3 a 3 vai ser igual a 26 fatorial sobre 26 menos 3 fatorial. Isso aqui, então, vai ficar igual a 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial. Parei aqui. Acabou, professor. Mas por que o senhor parou aí no 23 fatorial? Porra disso aqui, ó. Sobre 26 menos 3, 23 fatorial. Aí eu venho aqui agora, ó. 23 fatorial com 23 fatorial cancela. E aí a gente vai fazer a seguinte conta. 26 vezes 25 vezes 24. Como resultado, nós vamos ter aí 15.600. Quer coisa, dê uma conferida aí. Que corresponde à alternativa B. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Tudo massa? Conversa. Tia mesmo. Essa Lívia é uma onda, viu? Bora lá, então. Saindo, então, da quarta questão, tá? Vamos para a quinta questão. Olha. Quinta questão. Deixa eu colocar aqui. Quinta questão. Bora lá, acompanha comigo aí a leitura da quinta questão, beleza? Quinta questão diz o seguinte. Leia o texto a seguir, prestando atenção para o total de estados do Brasil. Véi, essa questão aqui, certa vez, eu estava resolvendo em outra turma e deu digamos assim, deu uma confusãozinha medonha. E aí eu vou explicar um pouco a vocês, nessa questão, tá? Sobre algo que ocorre muito no Enem. Eu vou até mudar a câmera para mim, para que vocês possam, né, acompanhar aqui, não ficar olhando só para esse papel em branco, porque antes de resolver eu vou fazer alguns comentários, tá? E comentários que não necessariamente são matemáticos, tá? Não necessariamente são comentários sobre matemática. Bora lá, então. O Brasil é uma federação composta por 26 estados, um distrito federal, que contém a capital do país, que é Brasília, né? E municípios. Os estados têm administrações autônomas, coletam seus próprios impostos e recebem uma parte dos impostos cobrados pelo governo federal. Eles têm um governador e um corpo legislativo, eleitos diretamente pela população. Tá? Beleza. Suponha que uma pessoa deseja viajar pelo Brasil e estipula a meta de, em uma viagem, passar por 3 estados da federação, conhecendo apenas as capitais. De quantas maneiras essa viagem pode ser realizada? Bora lá, então. Onde é que começa o moído dessa questão? Né? Quando eu fui resolver com o pessoal, e fui em outra escola, a mesma questão, que também utiliza o material do SAI, e o moído foi o seguinte, porque eu comecei fazendo um arranjo de 27 elementos tomados 3 a 3. Ah, professor, não, peraí, isso aí não está errado, não, professor? Não são 27 estados que o Brasil tem, são 26. Um é o Distrito Federal. Tá, beleza, bora lá. Primeira coisa, né? Aí vamos para a refutação. Em primeiro lugar, o Distrito Federal, ele recebe esse nome distrito, né? Ele é chamado de distrito, mas é um título honorário. Por quê? Porque, na verdade, o Distrito Federal também é um estado. Tá? Então, nós temos 27 estados. Ao pessoal, 26 estados e o Distrito Federal. Mas o Distrito Federal é um estado. Por quê? A Constituição do Estado, certo? Um estado de uma unidade federativa, ela passa pela presença de um governador e de um corpo legislativo. Tá? Então, quando você vai para o Distrito Federal, você tem um governador do Distrito Federal, porque se não fosse assim, se o Distrito Federal não fosse um estado, digamos assim, não tinha por que ter governador. Tá? Então, o presidente da República mesmo, ele controlava, além de toda a federação, de todo o país, ele teria controle sobre o distrito, que é federal, né? Mas não, mas tem um governador, né? Tem um governador que
tem uma jurisdição que fica acima do presidente da República ali dentro. Então, é um Estado, tá? Além de que tem uma Assembleia Legislativa. Se tem uma Assembleia Legislativa, mais uma vez, é um Estado, tá? Então, nesse caso, o Distrito Federal é considerado um Estado. Portanto, quando a gente for resolver essa questão, o texto, ele só dá uma confundida na cabeça do cara, né? Porque fica o seguinte, velho, fica aquela ideia de que, caramba, velho, quando você tá lendo a questão, né? Se a questão fosse aberta, eita, deu um chute aqui na mesa aqui agora. Se a questão fosse aberta, tá? Se a questão fosse aberta, essa questão certamente seria anulada. Isso por quê? Porque ela permite uma dupla interpretação ambígua. Porque você fica na dúvida, caramba, eu considero o Distrito Federal como Estado ou não? Porque essa informação sobre o que é a Constituição do Estado, eu estou passando para vocês. Mas na hora de fazer a prova de matemática, quem danado vai lembrar disso? Né? E aí, obviamente, eu poderia estar induzindo o meu aluno ao erro. Só que essa questão não é uma questão aberta, ela é uma questão de múltipla escolha. Aí vou citar exatamente o que acontece muito no Enem, na prova de matemática. Isso acontece astúia, isso acontece de ruma, de mói, tá? O que acontece? Olha só. Nós temos questões, certo, no Enem, que permitem uma dupla interpretação. Várias, acontece, todo ano acontece, uma ou duas questões que permitem mais de uma interpretação, tá? Quando você se depara com essas questões que permitem mais de uma interpretação, né? Aí você diz, rapaz, que essa questão tem que ser anulada, porque pode ser feita de duas maneiras. Beleza, ela pode ser feita de duas maneiras. Só que aí vem um detalhe que provoca o não anulamento da questão, que é o seguinte: se você pegar e for fazer a questão das duas maneiras distintas que você interpreta que pode ser feita, tá? E que pode ser considerada certa, você faz da maneira 1, obtém uma resposta. Você faz da segunda maneira, obtém uma resposta, tá? Só que os caras que elaboram o Enem são espertos. As duas respostas não estão entre as alternativas, só vai estar uma delas. Não vão estar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Porque se o cara coloca as duas ao mesmo tempo, a questão é anulada, né? Para você ter uma ideia disso que eu estou falando, em anos anteriores ao Enem, quando nós tínhamos um vestibular tradicional, isso não acontecia, tá? Isso não acontecia. Você não tem questões de dupla interpretação. A questão ela é objetiva, ela é clara e leva apenas a uma interpretação. Poderia ser que o aluno no desenvolvimento errasse em algum momento do cálculo e parasse em uma outra resposta. Inclusive, eu conheço professores que faziam parte da banca na UFPB, né, que elaboravam o PSS, foram inclusive professores meus, tá? Que eles faziam o seguinte: tinha professor que me dizia, eu vou elaborar uma questão, o que é que eu faço? Eu começo a resolver a questão e eu fico imaginando, o aluno aquele vai ter dúvidas se é para dividir, se é para cancelar ou se é para somar. Aí o que é que ele faz? Cada momento desse em que ele acha que o aluno vai ter uma dúvida, ele cria uma ramificação dentro da resolução. Ele resolvendo, ele cria uma ramificação. Ele tenta fazer ele vai fazer do jeito certo e vai seguir a linha que o aluno interpreta do jeito errado. Porque essa daqui vai me levar à resposta correta, essa vai me levar à resposta errada. E ele continua fazendo daquele jeito errado, até chegar na resposta ele coloca a alternativa lá. E ele coloca, isso é um veneno da bexiga, tá? Mas vale a pena. Eu também, quando estou elaborando questão, também faço isso. Eu tento imaginar quais erros vocês vão cometer, né? São prováveis que vocês cometam, e continuo resolvendo a questão por ali. Quando eu chego a uma resposta, eu digo, pronto, essa vai ser uma das alternativas. Mas só que está errada. Mas a gente conta com o erro de vocês, às vezes, na elaboração da questão, tá? Isso acontece. Mas as questões têm apenas uma interpretação. O erro aí foi de desenvolvimento. Já no Enem, tem acontecido que de terem questões de dupla interpretação, que permitem, sim, 2 desenvolvimentos corretos. Só que na hora de colocar a resposta entre as alternativas, ele não coloca as duas que você obtém como sendo corretas. Ele escolhe uma e coloca, e as outras coloca tudo errado. Isso cria uma confusão na cabeça do cara quando está fazendo, no caso, antes de fazer a questão. Ele fica, eu faço por aqui, eu faço por aqui. Né? Qual das duas está certa? Eita, e agora? Aí se você pegar e resolver a questão, né? Você resolver da maneira que a resposta pede, quando você resolve, a resposta está lá.
Aí diz, caramba, mas eu fiquei na dúvida, pode ser que seja do outro jeito, resolve do outro jeito, você vai ver, a resposta não está lá. Então você marca que está. Então a interpretação pode ser ambígua, mas a resposta não é, tá? Então essa questão aqui, por exemplo, se você fizer levando em consideração que são 26 estados, a resposta não está aqui, tá? É mais um motivo de eu abordar e resolver essa questão, levando em consideração que são 27 estados, porque a resposta para 26 estados não está ali, tá? Apenas para 27. Então, bora fazer. Olha só. Partindo então para cá. Teremos então aí o seguinte, um arranjo de 27 elementos tomados 3 a 3. Beleza? Bora lá então. Isso aqui vai ser igual a 27 fatorial sobre 27 menos 3 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 27 vezes 26 vezes 25 vezes 24 fatorial, parei aqui, sobre 27 menos 3, 24 fatorial. Aí eu venho aqui, ó, 24 fatorial com 24 fatorial cancela. Isso aqui, então, vai ficar igual a, quando você fizer a multiplicação, você vai ter o resultado de 17.550 maneiras diferentes de fazer essa viagem, o que corresponde à alternativa B. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Bora lá então para a questão saideira, tá? Olha só, sexta questão, essa daqui eu vou tentar fazer bem rapidinho, tá? Sexta questão. Pra cá. Vou fazer ela bem aqui no meio. Sexta questão. Bora lá, acompanha aí. Leia o texto a seguir, atentando-se no total de cadeiras em 2 saguões de um aeroporto. As cadeiras instaladas perto dos balcões de check-in nas asas A e D do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, desapareceram. O sumiço faz parte de um pacote de mudanças na empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, que inclui a criação de 2 saguões nas extremidades dessas asas. Neles, sim, há cadeiras. São cerca de 250 em cada um, com 40 tomadas para laptop e celular. Mas os espaços estão vazios, porque as pessoas não os conhecem. Bora lá então. Considerando que 38% das cadeiras de um saguão estão ocupadas, de quantas maneiras 3 pessoas podem escolher os seus lugares? Então, obviamente, que essas 3 pessoas só podem escolher lugares que estão vazios. Para isso, eu preciso saber quantos são os lugares disponíveis, quantas cadeiras estão vazias. Bora lá então. Se então nós temos 250 cadeiras em cada saguão e 38% delas estão ocupadas, então eu vou calcular 38% de 250, tá? 38% de 250. Isso aqui vai ser igual a 38%, 38 por 100, 38 a cada 100, 38 sobre 100, 38%, tá? De conectivo que indica multiplicação, vezes, tá? 250. Corta o zero aqui com o zero, tá? Quando você fizer todo esse cálculo aqui, você vai chegar à resposta equivalente a 95. Então, 95 lugares estão ocupados. Pois bem, se 95 lugares estão ocupados, então você vai ter 250, que é o total, menos 95. Ficaremos, então, com o total de 155 cadeiras que estão livres. Olha só, 155 cadeiras livres. Beleza. Então, essas 3 pessoas têm 155 cadeiras para poder se sentar. Como elas vão escolher? Bora lá, então. Arranjo de 155 tomados 3 a 3. Isso aí vai ser igual a 155 fatorial sobre 155 menos 3 fatorial.
Isso aqui, então, vai ser igual decompondo, ó, 155 vezes 154 vezes 153 vezes 152 fatorial sobre, e por que eu parei no 152? 155 menos 3, 152 fatorial. Beleza? Vem aqui, ó. Esse cancelou com esse. Ao efetuar toda essa multiplicação, nós teremos, então, como resultado, olha só, vou até colocar aqui embaixo, certo? Serão 3.652.110 maneiras diferentes de elas ocuparem essas cadeiras, o que corresponde à alternativa A. Beleza? Tranquilo? Então, jovenzinhos, tá? Olha só, nós já estamos aí no minuto final, tá, da nossa aula. Então, na nossa próxima aula, tá, a gente continua aí resolvendo, se bem que terminamos pelo menos a parte de análise combinatória, a gente resolve mais algumas questões que, se não me engano, ficaram aí as questões de sistemas lineares para a gente resolver desse livro 2, tá? Então, na próxima aula, a gente volta para o início do livro 2, onde a gente vai apenas resolver as questões de sistemas lineares. Beleza? Então, jovenzinhos, forte abraço a todos, bom final de semana, que Deus fique aí com vocês e até semana que vem. Abraço a todos, tchau, tchau.